Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e obrigado por decidirem, né? Virem até hoje, numa segunda-feira, depois do trabalho, terem optado por vir até aqui, aprender um pouquinho mais com a gente. Gente, estou com essa voz. No começo do mês passado eu tive Covid e ainda estou com alguns requisitos, mas não tenho mais nada, só a voz voltando ao normal. Aos poucos, né? Já ouvi dizer que às vezes demora algumas semanas, então aguenta firme. Eu trouxe minha água aqui, se qualquer engasgo eu tiver, eu já tomo água. Então, a palestra de hoje, o tema é Jesus e Decisão, que é o capítulo 11 do livro Jesus e Atualidade, que é um livro da série psicológica da Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Ele é o primeiro livro da série psicológica. E para quem não sabe ainda sobre a série psicológica de Joana de Ângeles, é uma série de livros, tem por volta de 16 livros, se não me engano, e é uma viagem para dentro de nós, né? Ela traz essa reflexão mesmo de nós mesmos, né? Uma viagem de uma autoanálise que a gente faz. Então, Joana de Ângeles ajuda a gente construir dentro de nós o reino de Deus, que a gente sabe que não é um lugar, isso é dentro de nós, né? Como que a gente encontra a felicidade, como a gente encontra, evolui ou consegue, né, subir os degraus da vida espiritual. E esse autodescobrimento, quando a gente se depara, quando a gente olha para a gente dentro de nós, a gente vai acabar encontrando coisas que talvez não sejam tão legais, né? Quando a gente começa a fazer realmente uma autoanálise, a gente vai entrar dentro de nós e vai descobrir algumas sombras, coisas que a gente não gosta tanto. Mas a partir daí que começa o trabalho. Quando a gente conhece, é que a gente consegue trabalhar, a gente se descobre e a gente consegue se libertar de vários conflitos. Então, Jesus e a Atualidade é o primeiro livro dessa série psicológica, é a atualidade do pensamento de Jesus, são 20 questões contemporâneas, né, que ajuda a gente a lidar no nosso dia a dia. É o mesmo livro que a gente está usando na evangelização infantil, então a gente, de uma forma bem mais lúdica e infantil, a gente trata desses temas com eles. E é a busca, né, de respostas através da terapia de Jesus. E qual que é o resultado que se espera? O resultado é mais saúde, é paz, é felicidade. Se a gente conseguir lidar, né, com todo, conseguir fazer essa autoanálise, né, esse trabalho de autorreflexão, de reforma íntima mesmo, né, a gente vai adquirir mais saúde, paz, felicidade, né? A gente sabe que ainda não conseguimos isso, essas experiências ainda não são reais na nossa caminhada aqui terrestre, mas é um passo de cada vez, né? É uma conquista de cada vez. Joana de Ângeles fala sobre isso, né? A gente precisa desse primeiro passo para conseguir alcançar frutos distantes. Então, esse capítulo 11, né, fala sobre Jesus e decisão. E o que é decisão, né? É o ato da gente decidir por alguma coisa, da gente escolher alguma coisa. Hoje à noite nós decidimos vir até aqui. E a gente lida com escolhas diariamente, que acaba nos distraindo, porque escolha para a roupa para se vestir, o que vai comer, o que eu vou fazer para janta, né? Que horas que eu tenho que acordar, que horas que eu vou sair. São decisões que nos consomem diariamente e que muitas vezes nos distraem do quê? De decisões grandes que a gente precisa tomar na nossa vida. Quando eu falei para o meu marido que eu estava fazendo uma palestra que era o tema de decisão, ele deu risada, porque eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de tomar decisões. Eu falei para ele, mas você não sabe, você não aprendeu ainda que as palestras no centro caem direitinho para quem mais precisa? Então, se esse tema caiu para mim, é porque eu preciso realmente
entender melhor qual que é a melhor, como melhor tomar decisões na minha vida. Então, tem o caso, né, do Steve Jobs, do Mark Zuckerberg, que eles, para eliminar algumas dessas escolhas diárias, né? Então, eles sempre vestiam a mesma roupa. Por quê? Você não perde tempo escolhendo roupa. Quantas horas, talvez as mulheres mais do que os homens, a gente passa para escolher alguma roupa, para sair, vestir uma, não tá boa. Olha quanto de tempo útil a gente perde quando a gente poderia estar fazendo o quê com esse tempo? Tomando decisões mais importantes, né? E outra coisa, esse capítulo, ele foi colocado depois do capítulo de coragem e antes do capítulo de responsabilidade. Tomar decisões, fazer uma escolha, exige coragem. Não uma escolha, né? O que eu vou tomar de café da manhã? Né? Que cor que eu vou pintar minha unha? Não esse tipo de escolha, né? Mas escolhas grandes exigem coragem. E quando a gente não tem coragem, o que a gente fica estagnado, né? A gente não toma decisão, a gente fica parado, porque tem medo. Então, ele vem depois do capítulo da coragem e a responsabilidade. Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? A gente tem o poder de escolher o caminho que a gente vai tomar. Mas também a gente tem as responsabilidades, né? Pelas escolhas que a gente faz, pelo que vai acarretar para mim e o que vai acarretar para aqueles que estão ao nosso redor. Então, o Joana de Ângeles colocou esses capítulos muito sabiamente, um atrás do outro, e não à toa, né? Então, introduziu a coragem, fala sobre a decisão, sobre as nossas escolhas, como que a gente está tomando, como que a gente está escolhendo viver a nossa vida. Que tipo de escolha a gente está fazendo? Será que a gente está ligado no material, naquele que vai ficar aqui depois que a gente partir dessa, depois que a gente desencarnar? Ou a gente está pensando na vida espiritual mais adiante? Então, eu falei um pouco do livre-arbítrio, né? Então, lembrando que a escolha é nossa. A gente pode até ser influenciado por aqueles que estão à nossa volta, mas a gente não pode responsabilizar o outro. Tudo que a gente faz, se alguém aqui está sendo forçado a fazer alguma coisa, procure a gente, talvez a gente pode conversar, porque ninguém aqui deve ser forçado a fazer nada, a não ser que não tenha capacidade de tomar decisões por conta própria. Ao contrário disso, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. E não tomar uma decisão também é uma escolha, é uma decisão. Então, lembrar disso, né? Somos livres para escolher o nosso caminho, somos livres para decidir para onde ir. E Joana de Ângeles começa esse capítulo com uma passagem que, à primeira vista, pode causar estranheza a muita gente. É a passagem que Jesus fala ao jovem: deixar os mortos enterrar os seus mortos. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 57 e 60. Então, o que aconteceu, né? Qual que era a situação que estava ali acontecendo, né? Então, eles estavam, né, no caminho, e aí um dos jovens, um rapaz, chegou até ele, até Jesus, e disse, né, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então, foi iniciativa do jovem. Ele que falou para Jesus, eu vou te seguir. E aí Jesus continua, né, fala para o rapaz, as raposas têm covis, as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar o seu pai. Mas Jesus lhe observou, né? É super interessante essa parte. Jesus lhe observou, ele observou o rapaz que falou, né? Deixa eu enterrar meu pai. Jesus sabia qual era a real intenção daquele rapaz. A gente não consegue esconder nada de Jesus, e nem naquela época eles conseguiam esconder nada de Jesus. Então, ele observou e respondeu ao rapaz: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E aí a primeira impressão,
Qual que é? Nossa, poxa, né, Jesus está falando para esse rapaz não prestar a última homenagem ao seu pai. Que estranho que é isso, né? Isso pode causar uma estranheza para todos aqueles que leem. E é uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23? 23, que chama Moral Estranha. É o item 3, que se não me engano é o item 3, mas é um dos itens que fala, né? Deixar os mortos enterrar seus mortos. Então, Allan Kardec vai explicar para a gente, não existe censura nenhuma. Isso é uma escolha que ele deu aquele rapaz. Era um convite que ele estava fazendo. Mas você pode me seguir, né? Deixa os mortos enterrar os mortos e segue-me. Era aquele convite. E o rapaz decidiu o quê? Não, eu vou enterrar o meu pai. E não seguiu Jesus naquele momento. E o que Allan Kardec, então, vem explicar para nós? Que não existe censura, né, nesse evento que aconteceu, nessa conversa, nesse convite. Era um convite que Jesus estava fazendo, né? Mas ele tem um sentido muito mais profundo, que só quem conhece realmente, né, por completo, a vida espiritual, que vai conseguir compreender e entender qual é o sentido mais profundo. E aí Allan Kardec continua, né? E que aqui quem já vem estudando o Espiritismo, a gente já sabe que a vida espiritual é a verdadeira vida. É lá que aqui é como se fosse a morte do espírito, né? É passageiro, é transitório. É uma espécie de morte, né? Ele fala aqui. Então era isso que aquele homem, aquele rapaz, aquele jovem que estava sepultando o pai, não estava compreendendo na hora. E aí Jesus vai ensinar, dizendo que não é para se preocupar com o corpo, aquilo ali era só matéria. O pai já não estava mais ali. E aí vem o convite de Jesus: me acompanhe, que agora você precisa trabalhar no seu futuro, na sua vida espiritual, né? Na construção do reino de Deus dentro de você. É esse o convite. Né? O seu pai não está mais ali. Não era nenhuma censura, mas só essa compreensão mais profunda que a gente vai conseguir entender. E aí, se a gente trazer para as nossas vidas, né? Quantas vezes a gente se escolhe pela matéria ao invés de seguir Jesus? Quantas vezes a gente se ocupa das coisas da vida, que a gente é ocupado, tem um monte de coisa para fazer, e se esquece desse convite de Jesus, que faz para a gente a todo momento. Então, essa comparação, é isso que Joana de Ângeles quis trazer para a nossa vida, né? Isso é muito atual. Então, o quanto que a gente trabalha para ter, não sei, o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, e esquece de olhar para dentro de nós e tentar trabalhar para se melhorar. A gente esquece de olhar para o próximo e fazer uma caridade porque a gente está muito ocupado. Então, é nesse sentido que a Joana de Ângeles vem falar com a gente, né? Então, de novo, não é uma censura, mas, ao contrário, é um convite de Cristo para que o jovem possa cuidar dos interesses da vida futura. Tá, ficou claro sobre essa parte? Uhum. Eu lembro que tem algum autor que, quando você participar do enterro do seu pai, te daria naquela época direito a... Eu vou falar sobre isso. É nesse capítulo que ela fala. É bem para cada matéria que você está falando. Né? E aí, assim, o que Joana de Ângeles diz? Jesus sabia da real intenção daquele jovem, daquele rapaz. Nós sabemos? Nós não sabemos. Mas o que Joana de Ângeles vai fazer? Ela vai olhar para cada cenário, um deles é isso que você começou a citar, e vai falar, olha, isso não faz sentido por causa disso, disso, disso. Isso também não faz sentido por causa disso. E ela vai explorar,
e a gente consegue conectar na nossa vida. Então, pode ser que a verdadeira intenção do rapaz fosse realmente enterrar o pai e fazer a última homenagem, mas pode ser que tivesse uma outra intenção. Tanto é que fala, né? Jesus observa o rapaz e fala para ele, né? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Ele sabia da real intenção do rapaz. E aí Joana de Ângeles começa a criar esses cenários, né? Então, talvez o filho, ele queria ser visto como um filho zeloso, cuidadoso, fiel àquele pai que acabara de desencarnar, e ele, né, merecedor da herança, todos ali, né, no sepultamento, precisava testemunhar essa fidelidade do filho, porque só assim garantiria a herança dele. Então, ele não estaria ali por amor ao pai, ele estaria ali por interesse àquela herança. Então, se essa foi a intenção dele, então ele não estava ali agindo por amor mesmo ao pai, mas pelos bens materiais. E Joana de Ângeles fala, os bens materiais, eles são importantes, nós precisamos deles, né? Tem utilidade, né? A matéria nos dá conforto, né? Nos dá segurança, ajuda o progresso, né? Traz a paz entre os homens quando bem distribuído. Mas, de outra forma, é algema. E aí a gente fica naquela... né? A gente não consegue seguir Jesus porque a gente está querendo mais e mais a matéria e em busca do que tem de melhor, de mais tecnológico, de mais e mais. E a gente se distrai com essas coisas, ao invés de trabalhar em nós mesmos, ao invés de trabalhar para o próximo. Então, nesse sentido, né, que cria algema, que aprisionam as criaturas, transitando de mão em mão, que são coisas mortas, né, que não, a gente não vai levar conosco para a vida eterna. Então, essa é uma situação, né, essa que a Lígia até estava falando, que daí teriam testemunhas durante o sepultamento, todo mundo veria como ele era fiel e cuidadoso, e aí ele receberia a herança. Se ele seguisse Jesus, deixaria a herança para lá. Por outro lado, ele iria construir o reino de Deus dentro dele. Não foi a opção que ele quis. Outro cenário, né, que Joana de Ângeles vem falar, é que ele queria aproveitar da sua juventude. Ele era jovem. Né? O que os jovens gostam? Gosta de curtir os amigos, de sair, e ele não estava, naquele momento, disposto a renunciar a tudo isso. Quem de nós já não passou por isso, né? Quando a gente faz alguma escolha, toma alguma decisão na nossa vida, a gente renuncia a outras. Então, se eu quero seguir Jesus, eu vou ter que, né, vir no centro uma vez por semana, não é só isso, né? Aliás, não precisa vir no centro uma vez por semana, se a gente já é bastante evoluído, não precisa mais aprender, né? Tem gente que já passou por esse caminho, não precisa vir mais. Mas provavelmente vou ter que parar de ver certas pessoas, vou ter que parar de frequentar certos lugares. Será que eu quero renunciar a tudo isso? Esse jovem não estava querendo renunciar, né? Amigos, badalação, responsabilidade. E aí, então, ele usou o sepultamento do pai como uma desculpa. E aí, o que o Joana de Ângeles vem dizer? Que esses gozos materiais, elas são cadeias vigorosas, né? Ela não deixa a gente evoluir, a gente fica preso. E fica preso a essas paixões primitivas, que são passageiras, que não vão com a gente depois, né? Que essas paixões primitivas que deveriam superar o benefício próprio, mas que quase sempre os levam à decomposição moral e à morte das ideias libertadoras.
A gente não consegue ser livre, né? A gente não consegue fazer essa reflexão, esse autodescobrimento. A gente não consegue, quando a gente segue Jesus, a gente precisa, né, se avaliar, começar a se melhorar, entender quais são os nossos defeitos. Tudo isso exige certa responsabilidade, um certo comprometimento, certa renúncia, que talvez esse rapaz não estava preparado. Quantos de nós não estamos como esse rapaz? Não estamos ainda preparados. Outro cenário, então, seria a preocupação com essa nova responsabilidade e o medo. Quem aqui não tem medo? Decisões grandes levam mudanças grandes em nossas vidas, né? E nos causam medo. E isso que levou à desculpa. Né? A gente tem medo de mudar de casa, tem medo de mudar de emprego, tem medo de escolher um curso novo. Isso estou falando da parte da matéria. Imagina, né, esse comprometimento em seguir Jesus. Que peso que traria esse jovem rapaz? Talvez esse fosse o caso. E ele optou, então, por dar essa desculpa, que parece nobre. Mas, no entanto, era escondendo esse medo que ele podia ter da responsabilidade, né? E aí, né, o medo de assumir compromissos impede o nosso desenvolvimento intelecto e moral. Achei interessante que colocou o intelecto também, né? E a gente se manter estacionário. Porque é mais fácil ficar paralisado, né? Tá bom do jeito que tá. A gente fala, né, que em time que tá ganhando não se mexe. Bom, se tá ganhando, realmente não se mexe. Mas, assim tá bom, né? Não tá ruim. E aí a gente não escolhe seguir adiante, não escolhe olhar para dentro de nós, não escolhe tentar entender por que tá tão difícil a minha vida? Por que eu estou passando por tal dificuldade? Por que eu tenho aquele vizinho, né, que me perturba sempre? A gente não consegue olhar para dentro de nós né, por medo. Então, esse convite de Jesus faz acompanhar de um programa intenso, iniciando-se a renovação íntima para melhor prosseguir na ação construtiva do bem em toda parte. Será que a gente está preparado, né, de fazer o bem em toda parte? Em todos os lugares que a gente for, em tudo. E aí, né, por fim, tem o cenário de que realmente aquele rapaz estava preocupado com o pai desencarnado. Talvez essa fosse a real preocupação dele, de prestar a última homenagem para aquele pai que tinha acabado de desencarnar. Mas mesmo assim, nesse cenário, que só Jesus sabia qual que cabia, né? A gente só está aqui imaginando os cenários e colocando em nossas vidas qual cenário que cabe a nós, né? Assim mesmo, qualquer um podia sepultar o pai, né? Mas ninguém pode fazer esse trabalho de autotransformação por nós. Ninguém se encarrega pela nossa iluminação, só nós. Então é esse convite que Jesus vem fazer a ele, né? Então Jesus era essa oportunidade única daquele rapaz. E aí Jesus sabia qual era o real motivo da sua recusa. Mas mesmo assim, Jesus deixou livre para o rapaz escolher, né? Jesus não obrigava ninguém a segui-lo. E o que aconteceu? Ele foi e sepultou o pai. E não voltou mais. Ele perdeu a oportunidade. E muitos ainda agem assim. Esse é o texto, né, de Joana de Ângeles, desse capítulo. Será que esses cenários também não cabem na nossa vida? Né? Esse apego à matéria, esse apego às coisas mortas, às coisas que não são reais, que não levaremos conosco e que nos distraem diariamente
E a gente dá desculpa diariamente para não seguir Jesus, para não aceitar esse convite também. E aí, qual lado que você está escolhendo para a sua vida? Né? Qual que é o real motivo da nossa existência? Por que a gente está aqui? Será que a gente está seguindo a vida e vivenciando da maneira que deveríamos fazer, aproveitando essa oportunidade de aprender, de se reeducar, de amar o próximo? Ou será que a gente está acumulando tesouros mortos para sepultá-los no esquecimento? Qual o caminho que a gente está escolhendo? Né? Daí tem essa pergunta, né? O que possuis de real? Que a morte não vai levar de você, né? Que vai ficar contigo, que seguirá contigo. O que você possui? Será que a gente já fez essa reflexão? O que a gente possui e que levaremos com a gente? Né? Que a morte que a gente não vai deixar para trás, né? São perguntas, são reflexões, né? Que Joana de Ângeles faz a gente fazer. E se você estivesse no lugar do jovem, o que você responderia para Jesus naquele momento? Não deve ter sido uma pergunta fácil, né? Porque ele realmente estava sepultando o pai. Mas o que a gente responderia para Jesus? Lembrando que esse convite não foi feito há mais de 2000 anos atrás. Ele é feito para nós diariamente, para seguir Jesus, para a gente tomar uma decisão e mudar as nossas vidas, para ter responsabilidade pelos nossos atos, para a gente conseguir fazer uma reflexão interior e conseguir, né, matar os demônios que tem dentro da gente, para que a gente possa construir o reino de Deus. Esse convite é feito para nós diariamente. Tem algumas perguntas também para reflexão que eu trago aqui, né? Qual que é o significado da sua vida? Por que nós estamos aqui? Para que você está trabalhando nessa vida? E essa aqui, gente, eu achei a melhor de todas. Em que você está gastando a maior parte do tempo da sua vida? Assistindo Netflix, olhando no Instagram, TikTok, né? Para conquistar o quê? E, gente, eu me coloco nessa... Tudo que eu estou falando aqui, serve para mim. Eu achei mais interessante essa, porque provavelmente serve para mim. Em que a gente está gastando mais o nosso tempo? Será que para fazer construção dessa vida espiritual, que é a vida verdadeira, que a gente já, né, refletiu junto com Allan Kardec? Ou será que a gente está gastando, né, nas coisas supérfluas que vão ficar? E aí, por onde que a gente começa essa transformação? E aí a Joana de Ângeles fala, né, que tudo na vida é importante. E os pequenos atos, os pequenos passos, a gente começa... O que mais te incomoda? O que tem de mais dolorido na sua vida, né, dentro de você? Será que a gente consegue começar por ali? Ou então, talvez não doa tanto, né? Ou qual que é o relacionamento difícil? Será que a gente consegue ir devagar, né? Que nem a gente não começa a querer correr, já correr a maratona. A gente começa correndo ali caminhando, né? No quarteirão. Então, são esses pequenos passos que a gente deve fazer diariamente em busca da felicidade. E esse capítulo eu também gosto muito do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Ele fala do homem de bem. E esse homem de bem não é uma pessoa perfeita, não é um ser humano perfeito, mas é aquele que trabalha diariamente para conter as imperfeições, que interroga a consciência, olha lá, Joana de Ângeles, que interroga a consciência
sobre os seus atos, sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões. E vai se perguntando, eu violei alguma lei hoje, né? Eu pratiquei algum mal? Esse é o homem de mim. Está trabalhando diariamente, ele ainda é perfeito? Não, mas ele está começando nesses passinhos, né, pequenos, para a construção da paz interior, para a construção do seu reino de Deus. A reflexão de Joana de Ângeles, ela finaliza o capítulo com essa reflexão. Quem se queixou aqui hoje? Ninguém? Ninguém reclamou hoje? Tava muito calor, teve trânsito, filho, né? E aí, o que que acontece? A gente esquece que a gente está na Terra para aprender, resgatar e reeducar. Né? A gente gosta de reclamar do marido, do filho, do vizinho, mas eles não estão na nossa vida à toa. É para, né, para lembrar a gente diariamente do que a gente precisa mais trabalhar. É a paciência, é o que? É o orgulho, é a, né, a tolerância, o que que é que a gente precisa? Olha ao redor, ela fala, e você vai compreender o quanto é urgente que decidas, então é escolha, fazendo uma escolha, pelo melhor e duradouro. Não é, né, um anel de diamante, não, né? É para o nosso ser imortal. O que que é duradouro para nós, espíritos imortais? Né? Como que a gente pode fazer escolhas na nossa vida? Como a gente pode gastar aquele nosso tempo para decidir o que é melhor e o que é duradouro como seres imortais? Isso, né, postergando a decisão. Qual decisão? Desse convite que Jesus nos faz. Quando, então, a tomar, então a gente, né, que nem um rapaz, decidiu não seguir Jesus naquele momento. Mas quando for, em algum momento a gente vai ter que tomar essa decisão de seguir a Jesus, de se transformar. Quando a gente tomar essa decisão, talvez não, a circunstância já não vai ser a mesma, né? A situação será diferente, talvez muito mais complicada. Então, a hora é agora, né? O momento é este. Deixa-te permear pela presença dele, pela presença de Jesus. E siga Jesus. Com tal atitude, os teus problemas mudarão de aparência, né? E isso é fantástico. Quando a gente começa a compreender, a gente se queixa, mas quando a gente entende, qual que é o nosso objetivo na Terra? Né? Por que que estamos aqui? Os nossos problemas têm outra aparência. Os nossos problemas começam a ficar diferentes. A gente começa a entender, puxa, eu tenho que trabalhar nisso, porque acho que eu preciso aprender alguma coisa. E a gente compreende que contribui para a nossa felicidade, vai contribuir para a nossa felicidade que a gente tanto quer, né? Eu encerro com essas duas tirinhas aqui, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou, né? Eu fiz o tratamento lá no centro, eu estou tomando passe, água frutificada, mas não tive melhora. Aí vem os obsessores aqui, ele acha que é só tomar esse passe, beber água, sem se modificar, ele não vai melhorar. Então, a transformação não está nas coisas exteriores, né? Não está na água que a gente toma, ou no jeito o que a gente faz, é interno, né? São ferramentas que nos ajudam, sim, mas elas não são capazes de transformar a gente se a gente não mudar de atitude, né? Quando essa transição vai passar para começar a regeneração? Me diga uma hora, por favor, né? Uma data, por favor. A data da regeneração será no dia que você decidir melhorar. Então, o mundo vai melhorar quando nós todos decidimos melhorar. Não tem a data, não tem data e hora marcada. É quando nós, como comunidade, como humanidade, a gente decidir melhorar, né? Conseguir olhar para os outros como irmãos. E é isso. Obrigada a todos. Aqui está a bibliografia.